Boa noite com Jesus, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue abundando no coração de cada um. Vamos anotar a escritura que o pastor Aparecido vai estar usando. Se encontra em São Mateus 8, do 23 ao 27. São Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 27. Escritura que o pastor Aparecido vai estar usando nessa noite. Vamos cantar o hino 284, Brilho Celeste. Hino 284. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, encha minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvor. Sombras à roda, no o sol nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, encha minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvor. Vão me cercando raios benditos, passos avante para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores de salvação. Brilho celeste, encha minha alma, glória de Deus. Com aleluia se cantando, dando louvores, indo para o céu. Amém. Glória a Deus. Hino 272. A fonte transbordante. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, para Deus me consagro.
como a pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta, ele auxiliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu, eu farei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Amém. Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, irmão. Se você tem um pedido, faça conhecer a Deus por um levantar de uma de suas mãos. Vamos orar pelo encontro regional de pastores ali na cidade de São Paulo, sobre os cuidados do pastor Adil, pela noiva e por cada irmão, cada pastor na face da terra. Grandioso Deus, Pai Celestial, nesse momento, ó Deus, nos encontramos diante de Ti, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, ó Deus. E também, ó Deus, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesta reunião, nesta noite, ó Pai. Que o Senhor fale com o pregador esta noite, Senhor Deus, que ele possa transmitir, Senhor Deus, a Tua voz, ó Pai, para cada um de nós, ó Pai, para que possamos sair daqui com o coração cheio, Senhor Deus. Também entregamos a Ti, Senhor Deus, o encontro ali na cidade de São Paulo, ó Pai, sob os cuidados do pastor Adil, ó Pai, que o Senhor guarde cada um, ó Pai. Ajude cada um que vai estar lá, Pai. Cada pastor que foi escalado para pregar ali, Senhor Deus, que o Senhor capacite cada um, ó Pai. Ó Deus, também a noiva, Pai, ao redor do mundo. Que o Senhor ajude cada um, Pai, cada irmão que entrou aqui, ó Pai, com a necessidade, ó Deus, seja o que for, ó Pai, o Senhor é especialista em tudo, ó Pai. Pois entregamos em Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Uma pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por
seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Ele me abriu a porta. Somente crer, vamos receber a palavra do Senhor através do pastor Aparecido Vital. Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos ao Senhor, ó Pai, por nos encontrarmos reunidos em uma reunião desta natureza. Pai Santo, ajuda-nos nessa noite, como em todos os tempos o Senhor tem ajudado a igreja, Pai. Aqui tem almas, Pai Santo, que vieram para ouvir a palavra, Senhor, para serem abençoados. E nós pedimos que o Senhor perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, todos os nossos erros humanos, Senhor. E que eu possa me encontrar, ó Pai, mediante o sangue do Senhor, pela graça do Senhor, como um instrumento pelo qual o Senhor possa falar a todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Eu fico muito contente quando posso estar diante dos irmãos para expressar aquilo que o Senhor nos der graça para expressar, né? Porque a mensagem da hora, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é alimento para nossas almas. Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras anunciadas, irmãos. Se as irmãs, os irmãos, criança, sempre assim procurar a cantar um hino, é bom, simplesmente o louvor faz parte. E haverá um hino após a leitura. Não, sim. Vamos ler, irmãos, as Escrituras anunciadas. São Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor, como já oramos, abençoa, Pai Santo, a Tua palavra. No Teu santo e bendito nome nós pedimos, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar, irmãos. Com a graça de Deus, irmãos, como o Senhor Jesus Cristo disse,
as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, com a graça de Deus, nós temos recebido esta mensagem que Deus tem prometido para o final dos tempos, o que vem a aumentar a nossa fé naquilo que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é real, é real. Muitas vezes nós, como humanos, às vezes descuidamos e deixamos passar por alto o que deveríamos não deixar passar. Mas a mensagem está sempre nos aconselhando a reavivar essa fé em nossos corações, porque é real. Veja, a promessa de Deus, Ele está em nós. Numa outra mensagem, possivelmente a gente vai meditar sobre ela amanhã, Mombrana falando que um pequeno soldado, ele, às vezes em outras palavras, pequena estatura, Mombrana faz uma comparação que às vezes até o seu cap caindo por cima da orelha, porque é grande para ele. Então aquele soldado fez um carro aí com um motor de 300 HP, aquele soldado simplesmente dá um sinal com a mão, aquele carro, aquele para mesmo, para. Agora, é o poder naquele soldado? Não, é a autoridade, é a autoridade. Então veja, se a promessa para a noiva, é ser o templo do Espírito Santo, a morada de Deus em nós, é esse Deus. Por exemplo, Sansão, quando eles entenderam que tinha prendido ele naquela cidade, parece-me que Gaza, né? E eu não sei quantas toneladas pesaria aquele portão que colocaram na muralha ali, entendendo que tinha prendido o servo de Deus. Não sei se a muralha daquela cidade era semelhante às muralhas de outras cidades, que o irmão Brana comenta, que em cima do muro eles faziam até corrida de cavalos, fazia até esporte daquele tempo. Então, não sei que tamanho que era esse portão. Eles entenderam que tinha prendido Sansão. Sansão levantou à noite, pegou aquele portão, subiu a colina acima, foi colocar lá em cima da montanha. Não sei como que eles fizeram para buscar esse portão, se conseguiram. Então, por quê? Por que aquela força? Isso é coisa que aconteceu. É coisa que aconteceu. Assim como nós estamos olhando um para o outro aqui, lá estava Sansão, um homem como nós humanos, simplesmente. Mas esse Deus, que nós temos que estar em desespero se não estamos cheios dele. Esse Deus estava naquele homem. Estava naquele homem. E esse Deus que estava naquele homem é esse Deus que nós, de acordo com a Bíblia, somos o templo dele, a morada dele. Então o profeta disse que a partir do parágrafo 87, a mensagem ide e chamai a Jesus. Essa mensagem a gente trouxe ela para ser distribuída para os irmãos. Se nós nessa noite, meus preciosos irmãos e irmãs, pudéssemos nos assentar apenas por alguns momentos para reconhecer esse Messias sobre o qual temos falado. E Deus disse que viria, e estava aqui na terra, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltou depois de 10 dias apareceu a eles no Pentecoste e comissionou sua igreja. Esse mesmo Jesus está conosco hoje, enquanto navegamos o solene mar da vida. Falamos sobre Ele, pensamos sobre Ele, nós lemos sobre Ele,
o que ele fez, o que ele era, como ele viveu, que tipo de obras ele fez, então esquecemos. Vocês percebem que ele está conosco? Não apenas conosco, mas em nós. E ele diz: para vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem estava habitando com eles era o Senhor Jesus Cristo. Então, na forma de Espírito Santo, ele veio para habitar na igreja. Que sensação de segurança deve ter sido pensar no próprio Criador navegando em águas turbulentas com eles. Oh, que segurança é hoje! Irmãos e irmãs, que segurança é hoje! Uma comparação, se é um estudante, um jovem, uma jovem está estudando, uma criança está estudando, crendo de coração naquilo que é a mensagem da hora, na promessa de Deus para esse dia, ele passou pelo que a palavra ensina. Então, seja onde ele for, seja onde for que ela se encontre, ali ele está com o Criador. Ela está com o Criador. O mundo não tem isso não, nem entende, nem tem religião. Religião tem uns montes. Tem uns montes. Mas revelação de que Deus está preparando um povo que é a morada dele, predestinado desde antes da fundação do mundo, isso só a noiva. Ninguém mais sabe disso. Ó, que segurança saber que o próprio Deus que fez os céus e a terra, que fez o pó em que habitamos, chamado corpo, está navegando no mar da vida conosco. Sabemos que a doença e a dor nos perturbam e a morte nos encara, mas o que temos a temer está nessa rotina de vida, doença e coisa e tudo. Só que a doença tem mais uma coisa: nós fazemos um exame íntimo na nossa vida e vemos que não tem uma culpa ali, não tem uma condenação ali, dando direito ao diabo de trazer aquela doença. Nós reativamos esta fé que uma vez foi dada aos santos e fala: aqui não Satanás. Os meus dias de vida não vai ser acrescentado um segundo, nem diminuído um segundo. Mas até chegar aquele tempo, direito na cura divina eu tenho. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. O próprio Criador da própria poeira, dos 16 elementos que nos compõem, de petróleo, luz cósmica, navega conosco em todas as tempestades e em todos os mares. Sua verdade nunca pode falhar. Ele está conosco e disse: eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. Agora, navegando nessas águas turbulentas, o som não está muito alto, não. Não está, não. Eu estou com um aparelho novo, ainda hoje à tarde pus uma pilha nova no aparelho, fico pensando que está estrondando. Mas então está normal. Agora, navegando nessas águas turbulentas, eles estavam conversando sobre isso e pensando na segurança que deve ter sido para as pessoas que estavam com eles, os discípulos, e coisas, os problemas. Eles sabiam que o grande reavivamento tinha acabado de acontecer e eles estavam festejando os resultados disto.
no barco ali, entrou com o Senhor Jesus Cristo, e lembrando, olha, avivamento, que coisa gostosa que tivemos. E o Senhor Jesus cansado, porque como homem ele era completamente homem, como Deus ele era completamente Deus, mas na parte humana era homem, então sujeito a canseira, sentimento, ele tinha fome, comia, chorava, tudo isso é como homem. Então, depois do avivamento, os irmãos vê, o irmão Brana, quantas vezes dizem que ele saía carregado do púlpito, porque as revelações, as manifestações do Espírito Santo enfraquece o corpo. Quando o Senhor Jesus curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ele disse: eu percebo que virtude saiu de mim. Então ele estava cansado, e os discípulos comentando e tudo, e os problemas vieram e eles esqueceram por certo por minuto, né, que logo eles foram despertar o Senhor. Então a Brana disse assim: agora eu penso que é muito parecido conosco hoje. Tivemos um grande avivamento, mas sabemos que está esfriando. Agora, de acordo com a história, eu não sou uma pessoa instruída, mas eu tenho tomado a história das igrejas, e a Brana cita aqui que ele leu vários livros, a Babilônia de Slope, assim por diante, e descobri que qualquer reavivamento dura apenas cerca de 3 anos. Isso quase é o tempo que dura, mas isso vem acontecendo há cerca de 15 anos, porque acho que é o último que teremos. Então, estamos perto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, veja, o irmão Brana, ele, lendo a história da igreja e tudo, ele viu que um avivamento normalmente é em torno de 3 anos. Mas esse, naquele tempo, tinha 15 anos. Deixa eu ver a data da mensagem. Glórias ao Senhor Jesus. 3 de novembro de 1963. Em 63, fazia 15 anos. Em 63, 50, 48 para 2023, 48, 52, 52, 77 anos de avivamento, que para mim não acabou, para nós não acabou esse avivamento. Glórias ao Senhor Jesus. Mas então, irmãos, os discípulos eles estavam conversando, festejando até, empolgado e comentando e tudo, e os problemas vieram. E nesse instante que começa, quando a igreja esquece da presença de Jesus Cristo, quando nós esquecemos e começamos a nos agitar e a discutir sobre nossas diferenças denominacionais e assim por diante, é exatamente quando o problema começa. Mas contanto que Cristo esteja aqui e o Espírito Santo esteja abençoando todas as pessoas, não nos importa cor, credo, ou seja o que for, estamos todos em um grande mar de bênção de Deus, apenas comungando sobre o sangue de Jesus Cristo, e não notamos isso, reticência. Mas quando começamos a tentar pensar, sabe, minha denominação é um pouco melhor do que a deles, um pouco maior do que a deles, temos mais membros, é aí que o problema começa. Então eles começaram a agir assim, e os problemas surgiram quando eles esqueceram que ele estava ali. Isso é uma lição para nós, irmãos, isso é uma lição para nós.
Porque quando os problemas vêm, seja um sentido de enfermidade, seja o que for, não podemos esquecer isso que foi falado há minutos atrás. Temos a revelação da verdade que o mundo não tem. A igreja eleita, predestinada para a vida, tem essa revelação. Então, quando esses problemas começam a surgir, lembramos, em primeiro lugar, que Ele está conosco. Ele está conosco. Então, veja, o profeta diz assim: então eles começaram a agir assim, e os problemas surgiram quando eles esqueceram que Ele estava ali. Falavam tanto sobre Ele e não perceberam que Ele está com eles. Eu gostaria de ter alguma maneira de esclarecer isso de uma forma definitiva. Veja, eles estavam falando sobre Ele, mas esqueceram que Ele estava deitado no mesmo barco em que eles estavam. Minutos atrás eles vinham festejando: oh, glória a Deus, que culto abençoado, ai, que coisa gostosa, e tudo, e vai, ai minha cabeça, ai. Não podemos esquecer, não. Aquele que estava naquela reunião está aqui. E hoje, isso é o que aconteceu com as igrejas. Falamos sobre eles. Temos tantos intelectuais, homens tão treinados nas Escrituras, capazes de trazer uma mensagem tal que, reticência, são intocáveis. Mas onde está Deus? O Branda está falando. Eles trazem um sermão enfeitado com gramática e balança, e atrai multidão. Eu me lembro de um auxiliar nosso aqui em Birigui. Ele veio de uma determinada denominação, não é longe daqui não, Marília. Ele disse que nos dias de Santa Ceia, culto de Santa Ceia, diz que aquela igreja tinha banco para 5.000 pessoas. Tinha lugar para 5.000 pessoas. Nos dias de Santa Ceia, os corredores ficavam cheinhos de gente. Aí perguntamos: tinha um ali que cria na palavra de Deus? São Mateus 4, verso 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, é uma minoria, mas essa minoria que tem isso, dê valor nisso. Dê valor nisso, irmãos. É uma fé robusta que o diabo tem medo, porque o diabo não consegue nos enganar com politeísmo, com ecumenismo que vem vindo aí. Ele não consegue nos enganar nem com o próprio dom carismático, línguas e tudo isso. O diabo não nos engana, porque a noiva, ela tem a revelação da verdade com o filtro da palavra. Aí o profeta está dizendo aqui, olha, veja bem. E hoje isso é o que aconteceu com as igrejas. Falamos sobre temos tantos intelectuais, homens tão treinados nas Escrituras, capazes de trazer uma mensagem tal, são intocáveis, mas onde está Deus? Isso é o que eu quero saber. Onde está essa manifestação? Vê? Sermões intelectuais. A Bíblia diz, pouco antes da destruição antediluviana, Jesus disse: assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, havia gigantes na terra, eram gigantes, homens de grande estatura. Aí o Mambrana joga isso, que lá era físico, aqui é a teologia, é o intelectualismo, é a aparência.
homens que pode falar às vezes 4, 5 idiomas. E hoje há gigantes intelectuais, há homens que são grandes homens poderosos. Ele sabe o grego da mesma forma que sabe o hebraico e tudo mais. Podem combiná-lo de forma intelectual, mas onde está esse avivamento? Aonde está esse avivamento? Nesta cidade aqui, está na rua Jacira Bertolco Sabione, número 29. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Esse avivamento está aqui. Por quê, o pastor Aparecido? Não. É a mensagem. É a mensagem. Até mesmo no discernimento, vocês buscaram proteção no lugar correto. Já pensou se vocês buscam proteção num ismo aí que não tem fundamento da real revelação da palavra de Deus? Então, irmãos, aqueles discípulos estavam regozijando. Só que eles, como humanos, falharam num ponto. Esqueceram que ele estava no barco. E nós estamos regozijando. Só que quando as lutas vierem, nós não podemos esquecer, não. Senhor Jesus, misericórdia, eu nada sou, Senhor. Mas o Senhor é a fonte suprema de todo poder e eu creio de coração. E o diabo não consegue me enganar. Então, isto é autoridade. O profeta fala então sobre aquele soldadinho que era tão pequeno que até o cap estava caindo na orelha aqui assim. Mas ele dava um sinal. Aquele caminhão, por mais potente que fosse, o profeta fala, motor de 300 cavalos. Então veja que ele rangia os freios, freando, tinha que obedecer. Então veja o que era a autoridade. E o que dá autoridade para a noiva eleita do Senhor Jesus Cristo é a revelação da verdade. Ela crê de coração nisso. Está aquele Deus. E hoje há gigantes intelectuais, há homens que são grandes homens poderosos. Eles sabem o grego da mesma forma que sabem o hebraico e tudo mais, e pode combiná-lo de forma intelectual. Mas onde está esse avivamento? Onde está aquele Deus que arde no coração do ser humano? Não é sobre ser intelectual. É preciso simplicidade para trazer o poder de Deus. Então eles descobriram como temos hoje. Aquele problema se instalou. O navio começou a balançar. E os ventos sopraram. As velas. E a água encheu o barco. O quê? Todas as esperanças se foram. Todas as esperanças de sobrevivência. Irmãos, nunca aconteça entre nós, mas às vezes uma enfermidade se nos ataca de forma tal que aparentemente todas as esperanças se foram. Nós lembramos que aquele que está onde está a revelação da verdade disse: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Às vezes esses discípulos, a água estava enchendo o barco, eles estavam em dificuldade. Irmãos, o mar tempestuoso é feio. Numa ocasião eu estava lendo isso e lembrei. Os irmãos lá em Campinas, eles pensaram de nós ir pescar no mar. Nunca tínhamos feito uma coisa como aquela e nunca mais fizemos de novo também. Mas fomos. Aí alugamos um tipo naviozinho, pequeno, não é muito grande, mas um tipo navio. E eles têm uma lei que se um navio está naufragando, está correndo perigo, o que está mais perto tem que socorrer aquele que está naufragando. E então nós
alugamos esse naviozinho e nós estávamos pescando, lugar gostoso. De repente o rádio lá que um navio perto estava correndo perigo, então esse tinha que socorrer. Aonde nós estávamos, às vezes não fala alto mar, era um lugar assim que a gente fica para pescar e tudo e coisa, mas não era assim que eles falam alto mar. Aí esse navio teve que ir aonde estava, entrou, né? Alto mar. Meu Deus do céu! Esse barco fazia assim, ó, tinha hora que o barco, por mais fundo que era o grande aqui assim, tinha hora que a maré passava pela borda, assim, caía dentro do navio. Meu Deus, a água tempestuosa mesmo, feia. Nós passamos medo, porque eu creio que o próprio condutor do navio não pensou que ia ser daquele jeito, mas passamos. Então, Mombrana está falando aqui que esses discípulos tinham acabado toda a esperança de vida. Só que quando tinha acabado toda a esperança de vida, eles lembraram: peraí, por que esse medo? Por quê? Irmão, seja qual for o problema que vier diante de nós, seja qual for, você lembra disso, desse que está no barco com você, porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Na outra escritura que já citamos, ele diz: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja, se deparamos com um problema como esse, lembre, não existe circunstância que ele não resolva. Não tem. Então eles descobriram, como temos hoje, aquele problema se instalou. O navio começou a balançar e os ventos sopraram, as velas e as águas encheram o barco. O quê? Todas as esperanças se foram, todas as esperanças de sobrevivência. Agora, se você já esteve na Galileia, essas mesmas coisas acontecem hoje. No lado oeste há montanhas, há rachaduras nelas, assim, separadas de alguma forma, e hoje os pescadores ao redor da costa dirão a você que é traiçoeiro atravessar o mar ali, porque as tempestades surgem de repente e simplesmente varrem tudo, e aquela água turbulenta simplesmente se agita ao redor, e o vento e afunda os pescadores até hoje. De repente algo aconteceu, surgiram problemas, as velas baixaram e o vento assoprou para longe, e os remos começaram a falhar, estalar e quebrar, enquanto aqueles pescadores de costas musculosas se lançavam sobre eles, sabendo enfrentar aquelas ondas. E de repente o barco se encheu de água. Mas não é estranho que os homens que apenas algumas horas atrás, amém, ouviram fazer tais coisas e se esquecerem de tudo. Não, irmãos, nós temos visto pelo vídeo, neste ministério, o Senhor Jesus Cristo mostrando de uma maneira clara, através de manifestação do Espírito Santo, através deste mensageiro, que Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. É o mesmo. Então, a igreja predestinada para a vida, que crê com uma revelação segura da palavra, ela tem esse poder. Só que é como o irmão Brano ensina, isso tem que ser reativado para haver um reconhecimento que ele está onde a palavra dele é aceita, ele está onde a palavra dele é bem-vinda, ele está ali. Ele disse: estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos.
o Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que curou os enfermos, o Deus que encheu com o Espírito Santo, vimos acontecer, é agora o mesmo hoje. Ele está bem aqui no barco, Ele está aqui conosco. Eis que estou sempre convosco, seja com problemas ou navegando tranquilamente, ainda estou no barco, veio, ainda estou, seja com problemas, seja navegando suavemente, Ele ainda está no barco. E Ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Ele vai sempre estar conosco, até toda a eternidade. Eles haviam se esquecido disto, e eles pensaram que toda a esperança havia acabado, e eles pensaram que eles ouviram fazer tantas coisas, mas agora eles esqueceram que estavam no barco. Todos se esqueceram na hora da angústia, assim como é hoje em dia. Não sei se é nessa mensagem aqui, irmãos, eu estava lendo esses dias que um casal veio na presença do irmão Brana com uma criança, um bebezinho tinha nascido, pelo que eu entendi, uma perna mais curta do que a outra, ou a perna, porque o irmão Brana cita que a perna não descia. E talvez a primeira criança daquele casal, não sei. Eles vieram na presença do irmão Brana, e a mulher com aquela fé segura. Porque o irmão Brana, num outro caso, a irmã estava esperando o irmão Brana ter uma visão para, não sei se era a cura de uma criança ou do esposo dela, algo assim. E Deus repreendeu o irmão Brana, dizendo, não, já está escrito, precisa de visão, já está escrito aí. E aí então, esse casalzinho chegou, e a mãe da criança falou com o irmão Brana, né, que o irmão Brana orasse para a criança. O irmão Brana perguntou, vocês querem que eu busque uma visão, tenho uma visão para isso? Ela, não, irmão Brana, eu creio de todo o coração, que se o senhor pôr a mão sobre ele, ele vai endireitar. Que fé, que fé. O irmão Brana orou, e a criança permaneceu do mesmo jeito. Passou uns dias, acho que no outro dia, parece, a mulher veio, o casal veio, e aí ela falou, irmão Brana, alguma coisa deu errado. Ele falou, não tem nada que deu errado, não. Não, e a criança está do mesmo jeito. Ele, não, mas não deu nada errado, não. Não deu nada errado. O problema está em você. O problema é você. Aí ela perguntou para o irmão Brana, o senhor acha que o Senhor gostaria que a minha criança fosse aleijada? Viver, né? Continuar aleijado? O irmão Brana falou assim, eu não creio de maneira nenhuma que Deus gostaria que a sua criança fosse aleijada. Eu não creio de jeito nenhum. Aí ela falou para o irmão Brana, falou, é isso que eu queria ouvir do senhor. E voltou e foi embora com a criança. Do mesmo jeito. Dali, não sei se um dia ou 2 dias, um curto prazo, escreveu para o irmão Brana falando que a perna da criança tinha normalizado. Então, irmãos, às vezes Deus testa nós. Aquela irmã que não podia alimentar, não podia comer de jeito nenhum. O irmão Brana teve, assim diz o Senhor, que ela estava curada. E uma também com nodosidade no pescoço também teve a palavra que ia ser curada. E elas foram embora com o mesmo problema. E elas testificando, tanto uma que nem a outra, testificando da cura. O marido dessa que não podia alimentar falou, você está trazendo reprovação à causa. Em outras palavras, você fala para todo mundo que você está curado e aí não pode alimentar. Você está do mesmo jeito. Ela falou, mas aquele homem, eu não estava na reunião mais do que 15 minutos.
e ele falou sobre a minha enfermidade, e ele falou assim, diz o Senhor, que eu estava curado. Ela falou, eu vou testificar isso até que morra. Então, irmãos, tudo isso são instruções para nós segurar na fé. Para nós segurar na fé, seja qual for a circunstância. Procuramos, assim, sempre estar vasculhando a nossa vida para ver se estamos certos com a palavra, se não estamos em falha em algum lugar, porque às vezes o diabo está encontrando o direito de às vezes nos acossar com algum problema. Mas o certo é que aquela irmã, eles foram embora dali um ano, passado um ano. Veja, um ano, hein? Um ano. Agora, o irmão Brana fala, antes de concluir, o irmão Brana fala na mensagem de demonologia no estado físico, que a pessoa recebe a oração. Agora veja, foi o Senhor Jesus Cristo que sofreu, foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. É Ele que disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja, aí a pessoa recebe a oração no nome dele. Aquele demônio é expulso, aquele demônio que está causando aquela enfermidade é expulso, porque não aguenta, aquele pregador, aquele paciente vindo na fonte certa, aquele pregador cumprindo com o que está escrito, não pode falhar, não pode. Então aquele demônio é expulso, aí aquele tumor, o que for, aquele domingo, a pessoa, graças a Deus, foi curado. Aí dali, não sei se quantas horas, aquilo começa a inchar. Aquilo começa a inchar. O irmão Brana faz a comparação de um animal, quando é morto no lugar aí, ele mingua na hora que é morto, mas dali uns 3 dias ele está maior do que nunca. O sangue tem a função de limpar todo o organismo. Agora o sangue está bombeando, chega ali, encontra aquele corpo morto. Então veja, isso vai inchando. Aí a pessoa fala: puxa vida, quando recebi a oração, ai que alívio, que coisa gostosa, mas agora estou pior do que antes. Essa hora é a hora da batalha. Essa hora é a hora da batalha. Graças a Deus pelo ensinamento do profeta, que vem nos instruir nesse sentido, para nós não deixar a fé ser abalada. Aí a pessoa fala assim: eu pensei que eu tinha sido curado. Um pouquinho de dúvida traz aquele demônio de volta. Os irmãos, vejam como é que é fino. Então, irmãos, a palavra de Deus não falha em lugar nenhum, mas nós humanos às vezes falhamos. Nós humanos às vezes falhamos, mas a palavra não falha. Se você creu no que é verdade, como Deus tem prometido que enviaria um profeta, então você leu a mensagem, você ouviu a pregação, pregando a mensagem, isso caiu no seu coração, que esse é o cumprimento dessa profecia, pronto, a coisa selou. Então ali está aquela autoridade que você tem contra o diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus tem o poder para expulsar demônios. Então aquela mulher passou um ano, ela creu naquilo. Veja, até o inimigo tentando fazer ela descrer, o próprio marido, né? Você está trazendo reprovação à causa, porque você está do mesmo jeito, tentando bloquear a fé, o diabo através dele. E ela respondeu de uma maneira autoritária, mediante o que ela tinha no coração: não, eu vou testificar até que morra. Aí dali um ano que ela tinha tido a palavra do profeta: assim diz o Senhor, você está curado. Ela amanheceu, aquilo estava gostoso, o estômago assim estava normal e tudo. Ela
fez ali, o irmão Brana cita, eu esqueci qual que é o tipo de alimento. Ela fez, comeu aquilo, continuou com fome, comeu mais, e continuou com fome mesmo, aí se abasteceu. Aí se abasteceu mesmo, e nenhum sintoma de enfermidade, nenhum sintoma. Aí ela foi, aquela alegria, né, testificar para a vizinha dela que tinha nodosidade, né, testificar que ela tinha sido curada. Quando chegou assim próximo da casa, ela ouviu um alvoroço. Aí ela falou, o que será? Aconteceu alguma coisa aí? Sabe? E aí chega lá, a nodosidade também tinha sido curada. Talvez o anjo que passou e curou ela, curou a outra. Tudo. Então, irmãos, não falha, essa mensagem veio para solidificar a fé revelada no coração daqueles que desde antes da fundação do mundo foram predestinados para quando isso viesse, eles recebessem. E é o que tem acontecido com vocês, irmãos, conosco. Glórias ao Senhor Jesus. O Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que curou os enfermos, o Deus que encheu com o Espírito Santo, vimos acontecer, e agora o mesmo, hoje, Ele está bem aqui no barco, Ele está conosco. Então, irmão, esse barco é a nossa jornada da vida aqui, trazendo para nós, é a nossa jornada, trabalho, os irmãos, cada um nos seus afazeres, as rainhas do lar no seu afazer, tudo, cada um no seu afazer. Então, deve estar nos nossos corações esse reconhecimento que esse mesmo Jesus está conosco no nosso barco. Ele está aqui conosco. E eis que estou sempre convosco, seja com problemas ou navegando tranquilamente, ainda estou no barco. Veio. Eles haviam se esquecido disto. Eles pensaram que toda a esperança havia acabado. Eles pensaram que eles viram fazer tantas coisas, mas agora eles esqueceram que Ele estava no barco. É a hora que vem os problemas, você fala para o seu coração. Não, meu coração, você não tem nem um pouquinho de dúvida na mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Você não tem nem um pouquinho de dúvida nisso. Então Ele está aqui. Ele está aqui. Problema? Simplesmente não quero nem saber de você. Eles ouviram fazer tantas coisas, mas agora eles esqueceram que Ele estava no barco. Todos esqueceram na hora da angústia, assim como é hoje em dia. Agora, exatamente como hoje eles encontraram problemas que suas habilidades não puderam remediar. Vê? Estava além das suas habilidades remediá-los. Às vezes a pessoa com um determinado tipo de enfermidade, ele chega um ponto que às vezes o médico, quantos nós temos visto testemunho, irmão Breno, que a pessoa está desenganada. Esses discípulos já tinham feito tudo que estava dentro da alçada de maestria deles. Chegaram à conclusão que não tinha como. Fizeram tudo. Então, veja, isso tudo são exemplos para nós. Eles estavam, agora, exatamente como hoje acontece. Eles se encontraram problemas e as suas habilidades não puderam remediar. Veio. Estavam além de suas habilidades remediá-los. Eles tentavam içar as velas e os ventos as levavam. Eles tentavam içar as velas e os ventos levavam. A gente não tem conhecimento desse sentido, né? Mas principalmente quem lê no estudo de história, né? História, geografia, essas coisas. Então, a gente vê que naqueles tempos eles usavam muito as velas. Aí o irmão Brano está dizendo aqui que eles içavam as velas, o vento levava tudo. Embora eles tentaram colocar os remos para manter a água fora do barco, para acertar as ondas de forma correta,
como vocês barqueiros sabem como tem que fazer e não passar direto por cima da onda, e isso afundaria o barco. Você tem que guiá-los sobre as ondas à medida que avança. E aqueles pescadores, com tudo que tinham, tão preocupados em sobreviver, que esqueceram que o Criador estava no barco. Todas as suas habilidades falharam. Todas as suas habilidades falharam. Veja, o profeta disse aqui, 2 irmãs sentadas aqui esta noite, em cadeiras de rodas. Veja, sem dúvida, mas essas mulheres tentaram de tudo no mundo para ficarem boas. Pode haver pessoas aqui com câncer, alguém com problema cardíacos, e a habilidade do médico fez tudo o que pôde para ajudá-los, mas você está no fim. Eles não há nada que possa ser feito. Esquecemos que Ele está conosco. Então, o perigo é isto, o perigo é isso. Em tudo, irmãos, em todos os sentidos. Principalmente, vamos supor, se estamos estudando, ou o que for, o casamento, ou vida conjugal, tudo que for em todo sentido. Lembramos que Ele está conosco no barco. Meus filhos, eu já testifiquei algumas vezes aqui, eles estudaram determinados sentidos, a gente não pode ajudar eles a ter um estudo acima do que eles já fizeram, mas eu sempre aconselhei eles, vocês vão com os seus estudos até onde vocês podem levar o Senhor Jesus Cristo junto. Se for para chegar uma hora comprometer, então essa hora vocês para com o estudo, para com a atividade, para com o que for, mas não comprometa. Um dos pastores lá em Campinas, não sei se os irmãos ouviram aqui, acho que é antes dos irmãos estar sobre os cuidados relacionados a Campinas. Um dos pastores ali, no tempo de jovem, ele já era casado, tinha, não sei se pagava aluguel, eu sei que tinha uma responsabilidade dura, e ele trabalhava numa determinada empresa, e aí aquela empresa queria que ele trajasse de um traje duvidoso, uma aparência duvidosa. Os irmãos entendem o sentido. Aí ele falou, olha, eu sou casado de novo, não sei se pagava aluguel, o que for, tem despesa, eu perder o serviço, para mim não vai ser fácil, mas se for para mim continuar trabalhando nessa empresa, eu tenho que ter essa aparência que vocês estão me propondo, então pode riscar o meu nome, pode me dar minha conta. Sabe o que aconteceu com ele? Foi promovido para um cargo superior. Então veja, às vezes vem prova de fé diante de nós. Vou ler mais um pouquinho aqui, irmãos, sobre o que o irmão Bruno está explicando. Tem 9 minutos até 8h30. 8h15? As horas passam, a gente não percebe. Eu gosto muito de observar a ordem da igreja, irmãos, porque tudo que o irmão Bruno ensinou, eu creio que é para o nosso próprio bem. Eles tentaram colocar os remos para manter a água fora do barco, para acertar as ondas de forma correta, como vocês barqueiros sabem, como que deve passar direto por cima das ondas. Veja, a irmã Brana fala sobre essas 2 irmãs. Quem é este navegando no mar solene da vida conosco? Quem é que deu a promessa? Ele é a palavra, vê? Não foi tirado de nós ainda. Eu o quero tanto
em meu coração. Se alguma vez eles tomarem isso, eu tenho que ver. Mas a palavra ainda está conosco. Ele é a palavra. E as coisas que o médico não pode remediar, as coisas que o mundo da igreja não pode remediar, temos o Criador de todas as coisas conosco. Então, irmãos, pensemos nisto. A igreja noiva é o grupo de pessoas mais privilegiadas que tem na face da terra. Há outros grupos que vão entrar na eternidade. As virginécias, mas, por exemplo, no tempo do fim agora, elas darão as vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque não tiveram o privilégio de alcançar, ter o Criador selado em suas vidas. Elas não tiveram esse privilégio. Os salvos, que o Senhor Jesus disse, aquele que der um copo de água fria para um desses meus pequeninos irmãos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão, é os que serão salvos na salvação comum. Eles entram na eternidade também. Mas isso depois do julgamento. Os 144 mil, eles entram na eternidade também, mas vão morrer na tribulação agora pela besta, por não alcançar aquilo que por graça nós alcançamos. Aquilo que por graça nós alcançamos, porque nós não somos melhores do que eles. Não somos. É predestinação. Deus sabia que você, quando viesse a mensagem da hora, você receberia isso de bom grado. Então Ele já te predestinou antes da fundação do mundo. A noiva, a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, será transformada. Vamos para aquela festa, 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. Aquela festa de 3 anos e meio. Irmãos, isso, o importante disso, que não é o que um escritor, com muita boa vontade, com muito entusiasmo, procurando enfeitar sermão, coisa, e escreveu. Não, isso é a verdade, Portanto, nós somos tirados daquela festa de 3 anos e meio, simbolizando o casamento de Cristo com a sua noiva. Enquanto esse tempo, Malaquias 4, verso 1 em diante, está tomando lugar aqui. Do que é ímpio não vai ficar nem raiz e nem ramo. Não vai ficar nem raiz e nem ramo. É tirado tudo que é ímpio. Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Está trabalhando com nós, seres humanos, 6.000 anos. O 7º é descanso. 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo. Aqui o Malbrana diz que o milênio será como Éden restaurado. Depois tem um tempo de trabalho. A Bíblia diz: os ímpios ressuscitarão. Então veja, mas aí para o julgamento. Daniel viu isso em visão lá no Antigo Testamento. O trono do julgamento foi colocado. Milhares de milhares o serviam. Quem? A noiva. Naquele tempo a rainha, ao lado do rei. João ouviu a voz do Senhor Jesus lá em Pátmos como a voz de muitas águas. Malbrana diz que a voz de muitas águas ouvida por João lá em Pátmos é a voz da noiva pronunciando juízo com aqueles que não fizeram caso do aviso. Quantos folhetos, convidando, até as pernas ficam doendo. Eu fico com as pernas doendo.
E tem aqueles que até prometem de vir, mas só para não falar não, talvez. Nem sinceros não são. Prometem de vir e não são sinceros. Não aparece um. Só que tem uma coisa, não vai escapar do julgamento, não vai escapar. Quando o televisor divino descer, não, aqui, olha isso aí, como que você não sabe? Como que você não está consciente? Como que não te falaram? Depois do julgamento, irmãos, a cidade de ouro puro. A cidade de ouro puro. Senhor Jesus, aceita o nosso agradecimento, Pai, pela revelação divina, Pai, que o Senhor tem dado aos nossos corações, Pai bendito. E que o Espírito Santo, Senhor, complete em cada coração o recado do Senhor para todos nós nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, o poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Olhos de pé, vocês aleijados na cadeira de rodas. Dêem glória a Ele, todos vocês. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, continue abençoando o pastor Aparecido Vital, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando, você tem direito à cura divina. Jesus pagou o preço, e foi preço de sangue. O pastor Gerald nos disse, o que é mais precioso que o sangue de Jesus Cristo? O que seria mais precioso que o sangue de Jesus Cristo? Você que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então você é mais precioso que o sangue de Jesus Cristo, pois Ele pagou o preço alto por você. E Jesus ainda continua no barco, né? Ele sempre vai estar no barco. Nunca deixa o barco. Quando você deixa o barco, você está deixando o Criador. Bom, então só nos resta nos despedir. Abençoa um ao outro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai para casa abençoado.